usando um material, certo? É esse livro aqui, certo? Tem na biblioteca, certo? Mas nós vamos ter ele digital, tá? É material que a gente vai trabalhar, a gente vai levar em consideração, então, esse assunto. Isso. Que é a capa do livro, esse mesmo aqui. O som tá em preto e branco, né? Essa coloria, certo? Mas é o mesmo livro. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, mesmo porque não tem quinta edição esse livro. Não, vai ter a quarta edição. Tá. Vamos entender assim, né? A gente começou a ver o assunto. Estão me vendo bem aí, João Vitor? James? Sim. Tá beleza. Estão sem microfone aí? Não tá me ouvindo? Alô? Caneco? Agora dá para ouvir, James. Pode falar de novo? Tá ouvindo agora? Agora sim. Beleza. Tá jogando pro projetor. Tá dando pra ouvir, sim. Tá ok, então. Beleza. Então, vamos entender assim. O que é a ideia básica, né? A ideia básica é certo? Esse é o foco da gente desenvolver esse sistema. E a resolução desses problemas, a gente tem que considerar, vamos dizer assim, os paradigmas que existem na forma de resolver problemas. O que é paradigma? Quem sabe dizer o que é um paradigma? Pergunta difícil? Eu tenho o mesmo problema, vamos dizer assim, eu posso ter paradigmas diferentes. O que é paradigma diferente? É ponto de vista diferente feito a resolução do problema. Certo? Vamos entender assim. Dentro do processo de desenvolvimento de software, no primeiro momento, a gente tinha a ideia, sei lá no começo do processo de desenvolvimento, desenvolvia baseado, estava ali para fazer, qual era a ferramenta que ela se utilizava para resolver. Certo? Só que você desenvolver algo de uma forma assim, artesanal, que é uma forma de se criar problema, era uma coisa que gerava mais problemas. Não era de manutenção, por exemplo. Certo? Como assim problema de manutenção? Vamos considerar assim. Os programas eram feitos, vamos dizer assim, sendo desenvolvido uma folha de pagamento, por exemplo. Uma coisa que é algo específico. Né? Sofre muita alteração a folha de pagamento? Depende. Tem época que o governo muda certas regras, muda a forma de trabalhar, e daí pode mudar a forma de fazer o cálculo. Certo? Só que a folha de pagamento é um problema. Né? Porque, vamos dizer assim, está previsto para junho, meio do ano, mudar a forma de fazer o cálculo. Você tem que correr atrás e colocar o código para funcionar. Isso aí é uma coisa básica, não é isso? Mas quando você pega um código que alguém desenvolveu, com o objetivo que ninguém mais pudesse entender o código, para que a gente faz código que ninguém conseguir entender, só ele conseguir entender, por que alguém faz um negócio desse? O Caneco. Mais ou menos isso. Oi.
não dá pra te ouvir direito. Não sei se é porque você tá longe do microfone. É possível? É possível. Em momentos fica bom, mas às vezes acho que você distancia um pouquinho, ele já dá uma. Mas na maior parte dá pra ouvir. A maior parte dá para ouvir? É, só se ficar um pouquinho mais perto, não sei como que tá aí. Ixi. Tá bom. E agora, tá ouvindo bem? Sim, dá pra ouvir. Dá para ouvir? Uhum. Tá, vamos testar aqui. E agora, tá ouvindo bem? Tá me ouvindo? Sim. Então, o que acontece? Então, tem gente que desenvolve código com a ideia de que, eu quero criar uma codificação muito particular e, de repente, se alguém pegar o código, não vai conseguir entender. Possível que alguém faça um negócio desse? É possível. Isso é uma boa prática de programação? Não, não é uma boa prática. Por que não é uma boa prática? O que seria problema que a gente teria se criar um código dessa forma? Manutenção. Mas será que é só manutenção que implica isso? Ele pode, se não mexer por muito tempo, depois para ele dar manutenção, pode complicar para ele mesmo, né? Mas, além dessa situação, tem outros agravantes. Vamos entender assim. A gente precisa tirar férias de vez em quando. É uma boa prática tirar férias, não é? Não necessariamente. Quando você é o proprietário, né? Não é isso? Não necessariamente precisa tirar. Às vezes pode tirar até mais, né? Mas pode ser que não, né? Agora, se você desenvolve um código que só você pode mexer no código, será que a pessoa vai ficar tranquila a ponto de tirar férias? Eventualmente, uma pessoa pode ficar doente. E dessa doença, eventualmente, pode acontecer dela ter que ficar internada. Como é que ela vai fazer se ela criou um código que só ela pode mexer? Faz sentido? Certo? Pode existir um problema mais sério ainda, vamos dizer assim, a pessoa trabalha sozinha, mas a gente está sujeito a ter um acidente, pode acontecer uma fatalidade. Você contrataria uma empresa que você depende de uma única pessoa para tocar o projeto, sabendo que eventualmente a pessoa pode ter as vários meios de segurança, de proteção e etc. Mas, infelizmente, a gente pode estar na rua, um maluco chega e te acerta, depende de você. A gente está na rua, não é isso? Que eventualmente pode acontecer. O que acontece quando esse tipo de coisa acontece dentro de uma empresa que só tem uma pessoa que sabe mexer com código? E as empresas que dependem desse software para poder fazer o processo? Hã? Mas cria uma situação. Mas se o cara acontecer, o cara falecer, o que vai adiantar? Não é? Não é uma questão. Então, por uma série de regras, você tem uma situação de que, primeiro, não é uma boa prática. A ideia é que, se o projeto é bacana, geralmente acontece o contrário. É bacana que você monte uma equipe para trabalhar. Mas corre o risco do cara copiar o código? Olha, vocês já fizeram alguns programas aí até agora, certo? Se você não copiou o código, você consegue fazer a mesma ideia que tinha o outro programa? Consegue fazer? Consegue fazer melhor que aquele outro programa? Cada um fez o seu programa, fez? Conseguiria fazer um outro programa parecido com aquele lá ou melhorar?
Que valor que tem você copiar? Está entendendo a situação? Então, o que ocorre? No desenvolvimento de software, a coisa não pode ser com essa visão, vamos dizer assim, egoísta da coisa. Certo? Se eu criar um código dessa forma, por incrível que pareça, eu conheci um cara que fez um código dessa forma. Certo? Ele criava variáveis x1, x2, x3, x4, x5. Em vez de colocar o nome da variável que significava, ele criou um número lá, x435, x659. O que significa esse x de alguma coisa? Em termos de programação, você pode usar, ele vai funcionar, não vai? Mas você consegue ler um código feito dessa maneira? Faz sentido um código feito dessa forma? Você acha que um cara que desenvolve dessa maneira, ele tem chance de ele crescer? Tem. Certo? Não tem chance de crescer. Tá? Então, o que acontece é assim, a gente, em termos do processo de desenvolvimento de software que a gente tem aqui, a gente chega a uma situação que a gente tem que resolver problemas. E essa resolução de problemas, a gente tem uma série de coisas que vão acontecer no nosso dia a dia. E nós vamos ter que saber trabalhar com essas questões do nosso dia a dia, que é o processo de desenvolvimento. Né? Na aula passada, eu comentei um pouco sobre o que é orientação a objeto. É isso? Por que vem a orientação a objeto? Né? Então, é um formato, uma tentativa de você poder criar o desenvolvimento de uma forma de você criar uma fábrica de software. Vai criar vários artefatos, alguém vai definir os objetos que eu vou precisar, eu vou ter que fazer uma modelagem do que é o problema que eu quero resolver, quais são os objetos que eu vou precisar para resolver esse problema, na forma daquele diagrama que eu desenhei, certo? Que é um diagrama de classe. E baseado nessa ideia, você vai trabalhar com o objetivo de resolver o problema de uma certa forma. Aí você tem um objeto, certo? Qual que era a diferença mesmo que a gente falou entre o objeto e a variável? A gente viu lá o tipo record, né? Que a gente viu no semestre passado. Qual que é a diferença? Tem diferença? Estão lembrados que a gente comentou sobre isso? Certo? Então, o que seria a diferença entre eu ter uma variável, eu ter um tipo record, e eu ter um objeto? O que a gente viu lá? Vocês lembram como é que declarava um record lá? Registro? Vou lá, crio um var lá, crio as variáveis. O one type lá, crio um record, defino os atributos que eu tenho lá, não era assim? Certo? E qual que é a diferença, então, se é parecido com isso, o trabalhar com objeto? Para que eu preciso de objeto? Qual que é a ideia de usar o objeto, então, se é a mesma coisa? Eu vou ter atributos dentro de um objeto? Vou ter atributos dentro de um objeto. Certo? Mas qual que é a diferença se eu ter um objeto e eu ter um record? Record seria para lista, tá? A coisa para relação para. Qual que é a diferença? Não é bem um método, certo? Ele tem um objeto, ele vai ter atributos de método. Ele está dividido em duas partes. Tem o nome da classe do objeto, eu vou ter os seus atributos que eu tenho ali, e eu vou ter os métodos que ele pode executar. Mas os métodos é como se tivesse procedure function. Mas a diferença é que o objeto, ele é... Era a ideia lá que eu usei no Chile? Oi? Eu não acesso os dados diretamente. O objeto, ele está fechado. A gente chama que ele está encapsulado. É isso? É o exemplo que eu dei da porta lá, foi? Ou seja, eu vou acessar, para acessar o objeto, eu tenho que pedir, solicitar.
Tem uma janela, tem espaço, eu vou mandar uma mensagem, eu vou pedir uma informação. Ou eu vou mandar uma informação. Então, o objeto inteiro, ele que conta o vai ter que ser criado a forma que eu vou armazenar a informação dentro do objeto, certo? Então, vamos dizer assim, eu tenho um objeto. Vamos considerar que seja o exemplo prático lá da aula passada, lá do almoxarifado. Foi isso? No almoxarifado, então, eu vou lá e chego lá e peço, eu quero uma ferramenta. Ele vai lá e pega a ferramenta. Entrega, certo? Eu vou lá e, guardo essa ferramenta. Chego lá e entrego a ferramenta na janela. Eu não tenho acesso ao almoxarifado. Ele vai lá e vai guardar aquela ferramenta. Não. O objeto é todo. Certo? Uma instância lá. É o processo todo. O que nós vamos fazer é que eu vou trabalhar de forma orientada ao objeto, porque vamos entender assim, em termos práticos. Eu estou lá no e-commerce, estou na internet. Eu preciso pegar essa informação e preciso passar ela para o servidor. Eu estou no navegador. Eu vou passar a informação, vou pegar meus dados e vou me cadastrar no e-commerce para comprar alguma coisa. O que vai fazer? Ele vai transformar esse cara num objeto e vai mandar lá para o servidor. Se ele não tiver a forma de um objeto, o que vai acontecer? Teoricamente, eu consigo capturar essa informação. Certo? Porque mesmo na memória, vamos considerar que seja diferente. Eu tenho na memória do computador, certo? Eu posso ter um programa que possa acessar os endereçamentos de memória. Lembra lá as variáveis que a gente via quando criava o programa? Não tinha um endereço de memória, quando eu ia lá no ponto 7, não tenho acesso a ele. Quando eu trabalho em termos de objeto, eu não tenho acesso àquele endereço. Ele está fechado. É um objeto. Certo? Então, mesmo que eu estivesse trabalhando localmente no computador, tivesse alguma coisa, algum programa que estivesse capturando, que buscasse informações dentro da memória do computador, quando eu tenho um objeto, ele não consegue penetrar no objeto. Porque o objeto é vedado, é fechado, é encapsulado, certo? Então, eu vou ter que ter um mecanismo para mandar a informação para dentro dele, tem que ter um mecanismo para extrair a informação de dentro dele. Tá certo? Desta maneira, o que ocorre? Eu tenho que trabalhar de uma forma que consiga garantir que as informações vão estar, de certa maneira, seguras dentro desse processo. Certo? Então, eu vou ter segurança trabalhando com o conceito de orientação a objeto. Dessa forma, o que ocorre? Eu vou conseguir criar mecanismos físicos ali que vão impedir que eu tenha vazamento de informação. Certo? Esse é o ponto. Né? O que ocorre? Quando eu vou trabalhar esse processo para chegar até esse ponto, primeiro eu vou ter que ter... Eu tenho um problema como um todo. O problema não está muito bem definido. Certo? Tem coisas que são relevantes, tem coisas que não são relevantes. Quando eu tenho essa situação de que tem coisas que são relevantes e não são relevantes, a gente usa aquele processo que a gente falou na aula passada, que é a tal da abstração. Certo? O que é abstrato? É aquilo que eu não consigo pegar. O que é abstração? Uma operação ligada com aquilo que é abstrato. Certo? Então, vamos dizer assim, a pessoa chegou e fala assim, eu tenho um problema que eu preciso controlar o estoque da minha empresa. É um problema? É um problema. Você consegue resolver o problema do estoque da empresa? É algo, você vê a ideia, vai envolver várias coisas, certo? Você pode ter problema quando você está dando entrada no estoque, quando você está dando saída no estoque. Não é isso? Por isso que o almoxarifado fechado tem uma camarada para cuidar do estoque. Que está tendo almoxarifado. Não é isso? Então, quando eu tenho uma situação como essa, a ideia de orientação a objeto, e daí o paradigma diferente, é que eu vou parar para pensar na forma de criar, como é que eu vou criar os objetos, quais objetos eu vou precisar para fazer essa operação. E daí, quando eu tenho essa situação, eu tenho que
entender quais são as classes que eu vou utilizar. Porque a classe vai gerar o objeto. Certo? Como é que a classe gera o objeto? É que a ideia da classe, ela é como se fosse, vamos dizer assim, um molde. Vamos considerar assim, eu tenho a linha de produção lá, que a gente colocou, linha de produção de carros lá, certo? Então, eu vou gerar um carro lá no final. Para gerar o carro, eu tenho que ter uma porta, eu tenho que ter uma roda, eu tenho que ter um motor, que é o que a gente falou na aula passada, que é algo, o que caracteriza um automóvel é o motor. É isso? Todos são veículos. Foi assim que a gente colocou? Mas eu posso ter veículo que não tem motor. É isso? No caso, no automóvel, eu preciso que tenha motor. Quando eu tenho essa situação de ter o automóvel que vai ter essa situação, eu preciso trabalhar levando em consideração que eu preciso definir quais são as classes que vão gerar. Então, eu vou criar uma classe motor. A classe motor vai gerar um objeto motor, do tipo motor. Certo? Aí eu vou ter assim, eu tenho 10 carros, mas eu tenho um molde que cria o motor. Esse molde que cria o motor, ele vai gerar objetos do tipo motor, certo? Se a gente levar em consideração que o automóvel, o carro, é um objeto, ele é um objeto composto daquilo que a gente conversou na aula passada, a gente viu que eu posso ter objetos de tipo, quando eu falei de veículo pode ser terrestre, aéreo, marítimo, é isso? Aquático, certo? Então, tem tipos. E eu tenho objetos que são agregados de outros objetos, que é o caso do carro, do automóvel. Você vai ter motor, vai ter porta, vai ter roda, é isso? Vai ter distribuição, vai ter todas as partes que compõem o automóvel, certo? Então, eu estou compondo um outro objeto. Ele vai gerar um objeto composto de vários outros objetos. Alguns objetos podem existir isoladamente, alguns objetos só podem existir montados. Certo? É assim que a gente viu? Então, quando eu vou resolver um problema do estoque, eu tenho que caracterizar quais são as classes que eu posso ter, dos objetos que eu posso precisar. Alguns objetos eu vou precisar em uma certa quantidade. Certo? Alguns objetos eu vou usar um único. Depende de cada caso. Certo? O que ocorre? Definir esses modelos de objetos que tem é a operação da abstração. Onde eu vou considerar aquilo que é relevante para mim, desprezar aquilo que não vai ter valor naquele momento para esse projeto. Certo? Então, a operação de abstração é uma operação onde eu vou pegar um dado problema do mundo real, vou considerar aquilo que é relevante para a solução do problema, e eu vou criar um diagrama, como aquele que a gente fez na aula passada, montando quais são as classes que eu tenho, e dessas classes eu vou colocar o que interessa para a resolução deste problema particular. Certo? Pode ser que tenha outros problemas que não sejam de interesse. Né? Vamos considerar assim, dentro do controle de estoque. Eu vou ter nota de compra, eu vou ter nota de venda, por exemplo. Certo? Eu posso ter uma nota de devolução de compra, devolução de venda. São operações que podem acontecer. Mas vamos dizer assim, para controlar estoque, me interessa o financeiro, como é que foi pago? Não. Certo? Me interessa a entrada e a saída. Me interessa quem comprou, de quem eu comprei, quem que é o fornecedor que vendeu para mim, para quem que eu vendi, para qual cliente. Certo? Porque eu posso ter um problema, vamos dizer assim, eu vou fazer uma devolução. Aí o cara chegou, eu quero devolver esse produto. Certo? Eu tenho que checar se esse cara comprou esse produto para mim receber a devolução, não é? Ou eu posso receber a devolução independente de saber se esse produto foi comprado comigo? Não posso. Então, se eu estou fazendo uma devolução, tem que existir uma venda que foi executada para esse cliente. Se esse cliente não comprou, uma pessoa pode chegar e comprar um item. Ele chega lá, eu quero devolver 10. Pode devolver 10? Não pode. Ele só pode devolver aquilo que ele comprou. Não é verdade? Então, dentro desse contexto, a gente tem que levar em consideração que a abstração vai se restringir a definir quais são as classes que me interessam. Está clara a situação? Então, nós temos
esse processo aí. Vamos seguir. Aqui é o processo da abstração. Tá? Aqui está falado de uma forma um pouco diferente, mas é a mesma coisa que eu falei. Tá bom? Acho que os exemplos são um pouco diferentes. Tá. O que são as operações da abstração? Então, a abstração, eu vou ter que usar aqui para o pessoal ver lá, né? Estão ouvindo bem? Sim, dá pra ouvir. Estou vendo, beleza. Então, quais são as operações da abstração? Nós vamos ter assim, ó. Nós vamos ter a ideia de classificação, instanciação. Não precisa copiar, não. Depois eu vou passar esse material para vocês, vocês vão precisar ler, porque no final desse capítulo tem uma lista de exercícios, que já devem saber o que vai ser, né? Trabalho. Manuscrito. Certo? Trabalho é trabalho. Tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho lá, uma das operações da abstração, eu vou ter classificação e instanciação. O que é classificação e instanciação? É justamente classificar quais são, no caso do exemplo do carro, eu vou ter lá a classe motor, a classe porta, a classe roda. Eu não preciso dizer a quantidade que eu vou utilizar, mas eu vou precisar. Certo? Eu posso ter mais de uma instância, posso ter mais de uma instância. Certo? Então, é definir quais são as classes que eu vou ter dentro desse processo. Ok? Isso é classificação. E o que é instanciação? Instanciação, já que a classe é um molde, não é essa a ideia que eu coloquei? Então, é o molde da porta, é o molde da roda, é o molde do motor. É a base de você criar. Instanciação é você gerar uma cópia desse molde. É criar ele físico. Eu ter, vamos dizer assim, o gol do Guilherme. Eu posso, na linha de produção, criar vários gols. Mas eu tenho o gol que é específico. É o do Guilherme. Certo? Então, o objeto é o gol do Guilherme. É igual ao outro gol? Ele pode ter o mesmo modelo, pode ter a mesma marca, tal, mas ele vai ter um número de série do chassi diferente, ele pode ter algumas características que foram feitas específicas, que não vai ser igual ao outro. E ele é único. Não é isso? Então, esse é o objeto. Eu tenho a classe, vamos dizer lá, veículo, automóvel, Volkswagen, modelo Gol. Mas eu tenho Gol específico. Certo? Então, essa é a instanciação. Tá? Eu vou ter generalização, especialização. O que é isso? Então, eu tenho lá, na aula passada a gente colocou, eu tenho veículo. Veículo é mais genérico ou mais específico? Genérico, certo? É veículo. Aí eu tenho terrestre, aéreo, aquático. Aí eu tenho uma especialização. Ele é mais específico. Dentro do terrestre, eu tenho veículo automóvel, eu posso ter um veículo sem motor, eu posso ter um veículo vivo. Posso ter um veículo vivo? Posso andar a cavalo, posso andar, sei lá, uma zebra. Tá. Mas eu posso ter variações, certo? Então, quando eu venho trabalhando dessa forma, aí eu vou especializando ele, certo? Se levar em consideração que eu vou ter entre terrestre, eu vou ter o automóvel, eu poderia ter o caminhão, poderia ter o trator, poderia ter o ônibus,
que são do tipo automóvel terrestre, certo? Aí eu vou especializando. Então, eu tenho generalização e especialização, também chamado, essa parte aqui, também é chamado de herança, porque ele herda as características, certo? Vamos dizer assim, um automóvel, o Gol é um tipo de automóvel? É um tipo de automóvel. O caminhão é um tipo de automóvel? É um tipo de automóvel, certo? Então, eu tenho um tipo de, por assim dizer, certo? Então, eu tenho generalização, especialização. Eu tenho agregação, decomposição. Certo? O que seria agregação, decomposição? Quando eu tenho um objeto que forma com base em outros objetos, então eu estou compondo um novo objeto. Certo? Então, o automóvel é composto de outros objetos. Alguns têm ligação forte, outros têm uma ligação mais fraca, né? Então, vamos dizer assim, eu vou ter, para ter o automóvel, eu tenho porta, tenho motor, isso são ligações fortes, né? Mas eu tenho algum automóvel que não tenha porta? Também tem, né? Tem o bug lá, como é que é? Tem alguns veículos que não têm porta, certo? Mas ele tem motor, certo? Então, a composição, a agregação, eu estou agregando partes para formar um outro objeto. A decomposição, eu estou dividindo ele em pequenos objetos, certo? Em partes menores. Eu posso ter um motor sem ter um automóvel? Posso. Serve? Porque como é que serve um motor sem ter um automóvel? Gerar energia. As termoelétricas são baseadas em geração. O gerador, a unidade geradora, quando falta energia dentro de uma empresa, a gente tem um no-break, mas tem também um gerador. O gerador faz o quê? Ele liga, consome combustível e gera energia elétrica. Certo? Tem alguma outra situação que eu poderia ter um motor sem ter um veículo? Vamos lá, cita mais um. Geladeira. Tem motor, ele não se movimenta. A piscina, para bombear água. Tem fixo também. Certo? Ah, mas é motor elétrico. Não, mas agora nós temos carro elétrico. Não é isso? Antigamente não tinha carro elétrico, mas agora a gente tem carro elétrico. Certo? E é motor igual. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida aí, pessoal? Não, por enquanto não. Tranquilo? Douglas? Fernando? Ah, não é Fernando. João Victor. Tá. Existe mais uma situação, uma operação da abstração, aqui, que é chamado de associação. O que é associação? Oi? Comparar? Não. O que seria uma associação? O que dá a entender associação? Ser parte de algo. Eu tenho associado. A associação, ela existe, é uma ligação, vamos dizer assim, considerada mais ou menos fraca, mas é mais ou menos como a gente dissesse assim. Eu tenho um objeto que eu posso trabalhar ele em conjunto com outro objeto, mas também posso trabalhar ele de forma independente. Certo? Então, eles são independentes, mas podem trabalhar em conjunto. Vamos pegar um exemplo. Antes de existir os smartphones, existia só o GPS. Existia só o GPS. O
GPS, você pode usar ele no carro para você se locomover, porque ele vai dizer a direção onde você quer ir, né? Mas eu podia usar o GPS sem usar com o carro, poderia? Por exemplo, tem gente que usa o GPS porque vai fazer manutenção nessas torres de manutenção, nas torres de transmissão, certo? Ele precisa ter o GPS porque a distribuidora ela tem quais são as torres específicas para ele poder fazer manutenção, certo? Se ele não tiver o GPS, ele corre o risco de chegar até uma torre dessa, dar manutenção e não ser aquela que ele deveria ter feito. Não é verdade? Então, o que acontece? Nesses casos, você precisa ter um... Eu posso usar o GPS separado? Sem ter o carro? Posso. Posso usar ele em conjunto com o carro? Posso. Certo? Um outro exemplo é o fone de ouvido. Você pode usar ele no computador? Pode usar ele no celular? Se ele for Bluetooth, pode usar ele com aparelhos que tenham Bluetooth? Pode usar, então, eu posso usar ele associado a um objeto, ou eu posso usar ele associado a outro objeto, certo? Então, no caso do fone, você não vai dar para usar ele sozinho, né? Certo? Deu para entender o que é associação? Tá? Então, tem casos que a gente precisa ter esse processo. E essas operações da abstração, essas que eu acabei de falar agora, são as operações que a gente usa quando eu tenho um dado problema. Certo? Eu tenho um dado problema, eu quero fazer a operação da abstração. Aí eu vou gerar determinados diagramas baseados nisso. Né? Então, vamos dizer assim, só para a gente ter uma ideia e vocês poderem exercitar um pouco esse processo. Vamos dizer aqui, então, que eu tivesse... Se a gente for levar em consideração o carro, o automóvel, certo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou... Aqui. Ó, uma classe, nós vamos ver ainda mais vezes, mas a gente representa, geralmente, por um retângulo. Dentro desse retângulo, a gente divide ele vou colocar aqui, em linhas, em 3 partes. Ele vai ter um nome, vai ter seus atributos e vai ter seus métodos. Certo? Quais são? Então, nome da classe. Então, vou colocar lá. Automóvel. Quais são os atributos que eu vou ter? Então, eu vou ter motor. Eu vou ter porta. Eu vou dizer quais são os atributos que ele tem. Certo? Tem rodas. Aí eu vou vir aqui e vou dizer quais são os métodos que ele tem. Métodos, a gente entende como sendo as ações que ele pode executar. Certo? Então, eu posso ligar. Certo? Eu posso ir para frente. Certo? Posso dar ré. Então, esses são os métodos que eu posso ter dentro de um objeto. Ele está tudo ligado a esse objeto? Está tudo ligado a esse objeto. Certo? Então, eu vou dizer quais são os atributos e quais são os métodos que pode ter com esse objeto. Certo? Aí, o que acontece? Eu coloquei aqui que ele tem motor, tem porta, tem roda. Mas motor é um outro objeto, não é? Quando eu tenho essa situação de ter ele é um outro objeto, então eu vou vir aqui e vou criar uma outra classe. Certo? Então, eu venho aqui e vou colocar aqui quais são os atributos. Vou colocar o nome. E vou colocar seus atributos e métodos. Certo? Aí vem aqui, então, eu vou ter a classe motor. Certo? Eu geralmente coloco no plural, mas aí depende de cada caso. O nome das classes, certo? Aqui ficou. Passou batido.
certo? A classe eu costumo colocar no plural e o objeto eu coloco no singular, certo? Isso é uma regra, padrão, né? Mas não quer dizer que tenha que ser exatamente esse. Cada empresa pode ter o seu padrão de desenvolvimento, tá? Então, o que caracteriza um motor? Também. Mas, de modo geral, o que é que o motor tem de característica? Quem entende de mecânica aí? Vai ter o número de pistões, vai valer. Admissão. Admissão. Né? Ó, temos alguém entendido. Certo? Então, eu vou ter lá o número de pistão. Admissão. Escape, Seria compressão. compressão, né? Mas aí eu vou colocar as características de cada objeto. E esse objeto pode ser formado por outros objetos, certo? Então, a gente vem aqui e cria os atributos que vão compor, quais são os atributos que caracterizam aquele objeto, certo? E o que ele tem aqui, além disso? Eu tenho as operações que eu posso fazer com o objeto. Que operação que eu poderia fazer com o motor? No caso do motor, eu poderia ligar, desligar, podia mudar a transmissão, certo? E assim por diante. Certo? Aí a gente começa a pegar as características específicas de cada coisa ali para ligar, né? Então, quando eu digo isso daqui, montei esse cara aqui, eu vou fazer uma ligação eu vou ter que ter uma ligação entre a classe motor com a classe automóvel. Foi. É necessário, porque o que acontece é assim, né? Você vai pedir para o objeto automóvel, vai pegar o objeto motor que tem dentro dele, e você vai pedir para o motor ligar. Certo? Então, o ligar o automóvel, ele vai terceirizar a tarefa e dizer, ó, motor, liga aí. Entendeu? Mas eu posso ter o ligar do automóvel, que não é o mesmo ligar do motor, certo? O ligar do automóvel vai chamar o objeto motor, que vai fazer o papel, que vai chamar também para ligar. Está clara a diferença? Sim, porque ele depende do outro objeto, certo? O automóvel, para ligar, ele depende do motor. Então, eu vou precisar ter que eu não posso, vamos dizer assim, visualizando na prática, eu não vou chegar lá no motor diretamente e mandar ligar. Ele vai até a ignição, que está no automóvel. A ignição é outro objeto, certo? Então, você manda ligar o automóvel, a hora que você manda ligar o automóvel, ele vai lá e manda ligar o motor na prática, não é assim? Certo? Aqui também vai ser da mesma maneira. Observaram que esse formato de orientação a objeto, ele está muito ligado a esse formato de linha de produção, certo? Por isso que a analogia aqui cabe bem. Mas o papel é exatamente esse aqui mesmo, certo? A gente vai trabalhar considerando que eu tenho o objeto aqui, ele vai passar a terceirizar o serviço lá para o outro, e dessa maneira ele vai executar o papel dele. Tranquilo? Então, aqui, eu vou ter que desenhar ainda dessa forma aqui em particular, eu vou ter que desenhar o objeto. Objeto? Que objeto que eu vou colocar aqui? Oi? Pode ser portas, pode ser rodas. Certo?
que é um outro objeto que tem suas próprias características, não é isso? Pode ser com maçaneta manual, pode ser com maçaneta automático, elétrico, né? Isso. Pode ter uma certa dimensão, pode ser uma dimensão diferente, pode ter uma cor diferente, pode ser, não é isso? Oi. A gente não considera como subclasse. Tudo a gente considera como classe, certo? Mas a gente caracteriza a classe de acordo com os atributos que ela tem. Atributos e métodos, vamos dizer assim, certo? Comportamento que ele vai ter e as características que ele tem. Certo? Aí você aumenta a primeira classe, o outro mal, cara que trabalha para fora. Até eu montar todo o automóvel que eu quero. Certo? Eu vou ter outra classe. Estou criando a classe portas aqui. A gente só está colocando alguns aqui, certo? Mas eu vou ter a classe rodas. Pelo que a gente especificou aqui. Que da mesma maneira vai ter que ter seus atributos e seus métodos. Tá certo? E assim a gente vai montando a estrutura do que é um objeto. Aí eu vou ter um objeto automóvel que quando eu instanciar, aqui eu tenho, vamos dizer assim, motor eu só vou ter um, certo? Mas porta, eu posso ter 2 portas, posso ter 4 portas, pode ter 5, né? Você pode ter porta-malas também, porta também, não é isso? Então, eu posso ter aqui, caracterizando, que eu vou ter a porta do motorista, a porta do passageiro, a porta de trás, não é isso? Eu posso especificar. Cada um vai ser porta. Ele é do tipo porta, a classe é porta, mas eu vou ter instâncias diferentes. Certo? Porque se eu fizesse a mesma instância, vamos considerar no caso da porta, eu vou ter a porta do motorista e a porta do passageiro. Vamos dizer que só tenha 2 portas, certo? Mas eu consigo colocar a porta do passageiro no lugar da porta do motorista? São diferentes. Então, eu vou ter 2 instâncias diferentes, certo? É da mesma classe? Ele vai ter as mesmas características? É a mesma característica, mas são instâncias diferentes, que o lado onde vai dar a maçaneta de um vai ser de um jeito, o outro vai ser de outro, certo? Isso que vai caracterizar o processo. Tá certo? Entenderam aí? Tranquilo? Como é sexta-feira, vocês parecem que estão com sono? É uma coisa assim? Não? Hã? Tá quente? Então vamos exercitar um pouco aí. Vamos criar, baseado nessa ideia básica aqui, dessas classes aqui, eu gostaria que vocês fizessem uma classe para mim, então. Não. Pode não. Eu quero que faça uma classe computador. É complexo, né? Eu acredito que vocês vão conseguir. Tem. Sim. Vocês aí ouviram aí? Douglas? Sim. Beleza? Então tá bom. Então vamos criar a classe computador aí. Como assim? Não entendeu? O que você não entendeu, Fernando? João Vitor. Não, cara. Se você fizer a mesma estrutura, você vai fazer do automóvel. Você tem que fazer do computador. Tem atributos, em cima vem o nome da classe, no meio vem os atributos que vai compor. Não precisa fazer o risco fechado como eu fiz já direto. Isso. E embaixo são os métodos, certo? Método vamos dizer aqui no caso do motor, ligar, desligar. Isso? Quantos toques mais ou menos? Você deu volta a porta,
Coloca, no caso do computador, dá para a gente colocar tudo, não dá? Ué? Que 3? Como assim? Hã? Como assim? O computador dá para vocês fazerem aí no papel. O papel aceita qualquer coisa aí. O que é um computador? Hã? O notebook é um computador? É. O desktop, o que caracteriza basicamente o computador? Se fosse parecido com o computador, você tem um tablet, ou tem um celular, certo? Mas o computador tem. E para fazer isso funcionar, ele usa uma injeção eletrônica. É sexta-feira, né? Vamos dar um desconto. Não, vamos lá. Faz o que vocês acharem que deve e daí a gente avalia. Pode ser? Nome da classe, atributos e métodos. Atributos é aquele que compõe ele, né?
Não, tudo bem, só estou perguntando. Fala. Fazer como a gente fez aqui. Faz o computador e os. Nove o quê? Não, mas tem algumas coisas que não são necessariamente outros objetos, né? Mas tudo bem, fez nove, tranquilo, pode colocar os nove. Oi? Não, é uma coisa separada, né? É outro objeto. Já montou? Alguém já montou um computador aí? Então, é isso aí. Não, tá certo, é isso aí mesmo. Que é central de comunicação, João Vitor. É, mas tem mais coisa aí, né? É muito complexo, tá bom. Aconteceu com o Eduardo? Não veio hoje? Ah, é isso sim, João Vitor. Colocar as peças que compõem ali. Eu peguei o exemplo do computador já, justamente porque, teoricamente, vocês sabem mais ou menos o que tem no computador, né? Por exemplo, não. Vamos sortear alguém depois, né? Para mostrar como é que ficou, né? Para ficar emocionante, né? A aula, né? A aula sem emoção. Como é que pode? Pode aula sem emoção? Não pode. É, não, pode ser online também. Ô, Caneco, você quer que a gente faça do computador inteiro? Oi? Você quer que a gente faça do computador inteiro? Claro. Eu. Ah, é bom, né? Eu acho que é bacana aí.
Bom, então, teve aula na terça? Terça, né? Depois. Ali, Alisson, Douglas, Edinho, né? Douglas, Toffoli, Eduardo, José Kaiser. Estava na terça? Não, né? É. Eric, o Eric. Gabriel Henke. Gabriel. Guilherme. João Victor. Victor. Victor não está, né? Presente. Ah. Juan. Marcos. Nicolas. Rafael. Victor. Igor. Victor estava no ano passado, né? Eu não chamei alguém? Matheus, você não fez matrícula, hein, Matheus? Os dois? Cadê o papel? Pessoal, vou falar isso do padrinho novo lá, sério. Matheus Duarte. Duarte, né? Não é alguma coisa? Tá. Estava na aula terça-feira? Mais alguém? Eu não chamei? Chamei todo mundo, né? Alguém eu não chamei, né? Ah, é. Estava na aula passada, James? Sim, tava nas duas. Ah, não posso dar presença para você, você não está matriculado, cara. Não! É terça? Terça eu já tô. Vamos sortear então? Tá pronto? Como assim? Só porque eu falei em sortear? Ah, não, cara.
Tá, vou parar de gravar aqui, que estou fazendo exercício.